pouco de carnaval, um pouco de sofá com chazinho de camomila, um pouco de salada, um pouco de torta de chocolate, um pouco de qualidade e acerto de passe, um pouco de atitude e ousadia. A verdade é que tudo é equilíbrio, gente, e esse vai ser o principal ponto do vídeo claramente tricolor de hoje. Era para ter gravado desde quinta-feira, queria falar um pouco mais sobre a estreia, especificamente sobre o jogo, especificamente do Bahia na Libertadores, porém, a semana me atropelou de trabalho, quinta-feira deveria ter sido um dia tranquilo e apareceu uma outra questão para eu resolver, então só estou gravando o vídeo hoje, por isso não vou me atentar tanto ao jogo de quarta-feira. Com certeza quem está aqui também acompanhou bastante, muitas análises sobre a partida, mas eu quero trazer alguns pontos sobre a estreia, mas não necessariamente sobre o jogo entre o O'Higgins e o Bahia. E, claro, uma expectativa para a próxima partida da semana que vem. Se você está por aí, e especialmente se você é tricolor, não esquece de deixar o like, conferir se você está inscrito no canal e comentários. E, claro, o hype também está valendo para quem gosta dos vídeos aqui do canal. Eu vi algumas análises de que, e vi muitos torcedores falando também, de que faltou atitude, que é o mesmo Bahia da temporada passada, e que aí vai, etc. Eu vou discordar um pouco da análise que faltou atitude, tá? De que faltou essa entrega, essa raça, sabe? No jogo contra o O'Higgins na derrota. Eu não achei que esse foi o grande problema do Bahia. Para mim, faltou qualidade. Achei que foi um jogo ruim do Bahia em termos de qualidade. E eu vou trazer uns números aqui sobre Bahia da temporada passada e o Bahia principal que a gente está vendo dessa temporada, tá? Não vou usar, obviamente, todos os jogos, até porque tem campeonato baiano. E para mim faltou qualidade. O Bahia errou muitos passes e, assim, individualmente, muitos jogadores que na temporada passada, ainda que, obviamente, fizessem umas partidas melhores ou piores, mantinham um nível um pouco mais alto em termos de atuação. E também teve erro de planejamento. O Rogério claramente errou na escalação, errou no plano de jogo, tentou corrigir isso ainda no primeiro tempo. Acho que o Rogério errou nas substituições no segundo tempo, ou pelo menos uma em especial, que foi a não saída do William José, né? Eu acho que na hora que ele coloca o Everaldo, para mim era o William José que deveria sair. E então, assim, tem erros de planejamento, tem, para mim, erros na partida, obviamente, tem erros individuais, tem erros coletivos. Mas eu realmente não achei que a postura do Bahia foi uma postura passiva, foi uma postura de uma equipe. E a gente pode até. Concentração ou desconcentração não é a mesma coisa que passividade, tá? Você pode ter uma equipe muito pilhada em campo, mas que ao mesmo tempo esteja desconcentrada. Então, porque obviamente você talvez esteja concentrando da forma errada, talvez seja isso. Mas eu realmente não achei que faltou, ou que talvez a falta de atitude tenha sido o principal problema da partida de quarta-feira. Eu tive essa sensação, tá? Para mim, os motivos da derrota estão muito mais num jogo ruim. O Bahia jogou mal. O Bahia jogou muito mal. E em outros jogos dessa temporada até, não acredito que o Bahia faz uma temporada bonita, né? Não é uma equipe tão leve, tão técnica, mas fez boas partidas sim. E nessa partida da Libertadores, nessa estreia de cinzas na Libertadores, para mim fez um jogo ruim, com decisões erradas desde o início do jogo, no sentido de, desde a preparação para a partida em termos de escalação, desde a atuação dos jogadores. E assim, óbvio que fiquei bastante irritada, inclusive eu tive viagem de Liga dos Campeões, voltei de viagem, quarta-feira teve mais Liga dos Campeões, então eu segui trabalhando e o jogo começou às 11 horas da noite aqui, o que normalmente seria um horário ótimo.
Só que eu tava tão cansada que eu não... assim, eu já queria estar dormindo desde... Na verdade, eu tinha que assistir os jogos da Liga dos Campeões. Mas 11 horas da noite eu já queria estar dormindo. Então, fiquei pé da vida, que eu fiquei até 1h da manhã acordada e o Bahia perdeu. Mas não é terra arrasada, sabe? Não é que tá tudo errado. Assim, torcedores, calma, sabe? Então, enfim, calma, muita calma nessa hora. Mas o que eu queria trazer aqui, e aí sim, não vai ser um vídeo super longo, porque, como eu já falei algumas vezes pra vocês aqui, a semana está me atropelando, e ainda não acabou. Eu queria trazer uma coisa que o Rogério usou na coletiva pós-jogo, e eu tenho falado muito, e eu fiz inclusive um vídeo no meu Instagram falando sobre isso, né? Que, em especial, falando que a Libertadores chegou no Bahia, no sentido de que a atitude da Libertadores tinha chegado no Bahia, né? Isso antes da estreia, porque eu não estava falando da competição, e sim desse imaginário e desse comportamento alusivo, né, a personalidade de uma competição. E eu não acho que isso mudou, tá? Algumas pessoas mandaram mensagem, falou cedo demais, vamos ver como que isso significa pro resto da temporada. E claro que vamos ver como que isso significa pro resto da temporada. Eu não disse que o Bahia terá uma atitude neste sentido de uma mentalidade de virar jogos, de correr atrás, né, de não ser passivo durante toda a temporada. Eu não tenho como garantir isso, mas eu tenho como observar e analisar, e claro que é a minha opinião, como o Bahia jogou nesse sentido de atitude, de comportamento, nas partidas em que eu já vi. E nas partidas em que eu já vi, eu vejo uma evolução em termos de essa característica de intensidade, de competitividade, no sentido de atitude, tá? Só que não basta só isso. Eu não estou dizendo que isso é suficiente. O Bahia pode ter essa característica e ser uma equipe ruim em termos de futebol. Então, eu não estou dizendo que essa é a resposta. E aí, aqui é que vem o meu assunto sobre o que o Rogério Ceni falou na coletiva e por que eu quero usar essa palavra muito de equilíbrio e, na verdade, de você ter mais de uma faceta, né? De você ter um pouco disso, mas você também ter um pouco desse outro lado, né? E esse outro lado da atitude, desse comportamento, e aí o Rogério, na coletiva, ele diz o seguinte: estamos errando mais que no ano passado, quando o time era mais leve e mais técnico. Eu entendo, porque de fato era um time mais leve e mais técnico, e a gente cobrava um time mais físico, obviamente não menos técnico, né? Mas um time mais físico e mais raçudo, né? Mais aguerrido nesse sentido. Só que você não pode perder o outro lado. Assim, pra mim, o elenco do Bahia é melhor. Eu acho que a chegada do que tivemos de lateral direita, de ataque, obviamente que no meio do ano vai fazer uma diferença. Eu critiquei aqui a falta de um centroavante já resolutivo, já decisivo no início da temporada, então tô muito tranquila para falar isso, mas ainda assim eu acho que o elenco melhorou em relação à temporada passada. E é um luxo no futebol brasileiro você manter o seu time titular de uma temporada para outra. É um luxo, e o Bahia conseguiu fazer isso. Então, eu acho que o Bahia teve uma evolução nessa característica. Para mim, existiu um perfil muito claro de contratação e de que o Bahia tinha feito esse diagnóstico de que precisamos de uma equipe mais física em alguns jogos, precisamos de uma equipe mais competitiva nessa característica, e eu acho que isso foi feito, mas você não pode perder o lado de cá. Equilíbrio. Você não pode deixar de ser uma equipe que tenha essa qualidade técnica, porque no fim das contas eu acho que isso faz parte não só da identidade do que é esse Bahia do Rogério Ceni, esse Bahia desse elenco, mas porque foi essa qualidade técnica aqui que deu o sucesso, ainda que você considere um sucesso maior ou menor, da temporada passada, que fez o Bahia se classificar para a Libertadores, que fez o Bahia brigar por G4. Então, o que acontece é que você deveria trazer mais desse outro lado
do físico, né, de um perfil mais aguerrido e etc. E somar com esse daqui, para que você tivesse as duas coisas. E aí sim você subisse de patamar em termos de objetivos e do que você vai brigar na temporada. Só que essa coisa de cá tá vindo, mas tá deixando muito a desejar o lado de cá. É um Bahia que estava invicto na temporada ainda, então a gente não pode esquecer disso aí. E eu acho que muito do que fez o Bahia estar invicto ainda nessa temporada era justamente esse novo, a parte, ou as qualidades, as características deste novo Bahia. Mas em muitos jogos a gente vai precisar das características deste outro Bahia, né? A gente precisa desse Bahia que também tem a qualidade técnica e que, sendo bem sincera, jogue melhor em termos de... E não é só eficácia não, talvez seja eficácia de passe, não eficácia apenas de finalização, eficácia de passe. E aí, vejam só, é um recorte muito pequeno, o de 2026, e eu fiz um recorte dos 3 jogos de Campeonato Brasileiro e um jogo de Libertadores, tá? Então são apenas 4 jogos. Eu não coloquei aqui os jogos de Campeonato Baiano, mesmo os que estavam com a equipe titular, e o recorte de Campeonato Brasileiro e Libertadores da temporada passada, tá? Então não entrou Copa Sul-Americana, não entrou Copa do Brasil, porque eu vou ser muito sincera, a ideia era pegar todo 2025, mas o recorte de Brasileirão e Libertadores já é um recorte bastante grande de muitos jogos e não dá para pegar todos os números. E eu acho que já é um recorte que reflete o que era o Bahia. O dessa temporada é que é apenas um recorte, é apenas um extratozinho, né? Não é um spoiler, não é ainda um recorte como é um recorte de Brasileirão e Libertadores da temporada passada. A posse de bola em 2025 do Bahia, e posse de bola não é garantia de qualidade, nem garantia de que você é melhor que o adversário. Mas quando você tem o objetivo de ter a posse de bola e você atinge esse objetivo, aí sim, para mim, é um medidor importante. E esse Bahia de 2025 era um Bahia que tinha como um objetivo ou uma característica ter mais posse de bola que o seu adversário. E o Bahia teve mais posse de bola que os seus adversários, somando o Campeonato Brasileiro e Libertadores da temporada passada. 55% foi a posse de bola do Bahia em 2025, nesse recorte que eu tô falando. 86% de passes certos e 81%, quase 82%, porque 81,8% de passes certos no terço final. Ok? Então, vamos aí. 55% de posse de bola e 86% de passes certos, 82% de passes certos no terço final. Então, bons números, tá? Se a gente vai para esse recorte do Bahia em 2026, 4 jogos, 3 de Brasileirão, 1 de Libertadores, a posse de bola do Bahia foi para 39%, de 39% para 55%, não é? Ao contrário, na verdade, de 55% nesse recorte, nesse spoiler da atual temporada, eu não vou chamar de recorte mais, eu vou chamar de spoiler da atual temporada, essa posse de bola caiu, e caiu bastante, eu acho que é relevante. Passes certos, você tem uma queda de 86% da temporada passada para 80% no spoiler da atual temporada. E passes certos no terço final, você tem uma queda de 81% na temporada passada para 72% no spoiler da atual temporada. Então, mostra que é um Bahia que tem, neste momento, neste spoiler da temporada, uma outra característica. E que, eu repito aqui, a gente quer sim um Bahia mais físico, a gente pediu por esse Bahia mais aguerrido, a diretoria claramente foi atrás de um perfil mais nesse sentido, mas a gente não pode perder essa qualidade técnica. A gente precisa somar e não diminuir uma coisa que era boa e colocar outra coisa boa no lugar. A gente precisa somar essas duas coisas, porque senão os objetivos alcançados serão muito parecidos. E a gente sabe que para 2026 o Bahia precisa alcançar mais objetivos
que na temporada passada. E eu acho que tem qualidade para isso, tem condição de fazer isso. Então, esse é o ponto principal do Claramente Tricolor de hoje, da gente entender que esse equilíbrio, né, que a soma dessas duas qualidades, ela precisa acontecer, e vamos ver se a gente começa a ver um pouco mais disso, especialmente na próxima semana. Campeonato Baiano eu já abandonei, viu, gente? Sério mesmo. Em alguns momentos até, se for um clássico, até, mas com a reta final aqui de temporada, o Campeonato Baiano para mim foi embora. No sentido do meu interesse, tá? Do que eu vou trazer aqui também para vocês e do que eu vou acompanhar. A gente precisa que o Juba volte a ter uma consistência melhor, que jogue melhor, que Jean Lucas volte a jogar. Aí eu nem falei aqui, porque, repito, não ia falar tanto do jogo. Mas como faz falta Everton Ribeiro. Misericórdia, como faz falta. Bom, na teoria ele tá de volta quarta-feira, né? Então, ao menos isso. Para mim, o Bahia tem total condições de jogar muito melhor e de vencer o jogo na quarta-feira, de garantir uma classificação. Essa primeira parte, para mim, de classificação na Libertadores era obrigação. Eu não gosto tanto dessa palavra obrigação, mas para mim, esse Bahia, esse projeto, neste momento, tem obrigação de passar, de estar em fase de grupos da Libertadores, tem condição e, obviamente, precisa mostrar isso na semana que vem. E eu espero que alguns atletas voltem a mostrar exatamente o que eles são capazes, né? E aí, a gente pode citar vários aqui. E na semana que vem, o jogo do Bahia é quarta-noite aqui pra mim, de madrugada. Aliás, eu acho que é o mesmo horário, ou de madrugada, não lembro, mas enfim. Mas eu não tenho viagem de Liga dos Campeões, então, na teoria, será uma semana um pouco mais tranquila. E aí, não vai ser uma semana mais tranquila, porque inclusive sexta-feira tem sorteio de Liga dos Campeões, mas na quinta deve ter Claramente Tricolor. Se não, para você que não acompanha só as coisas do Bahia, antes tem vídeo sobre os jogos de volta de playoffs da Liga dos Campeões, né? O PSG joga na quarta contra o Mônaco, na sexta vai ter sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, então vai ter vídeo também. Então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Curte, não sai do vídeo sem curtir, porque super me ajuda e faz esse vídeo chegar para mais torcedores, para mais gente que gosta de futebol. Comentários, eu tô sempre lendo os comentários e conversando com vocês por aqui. E claro, se puder dar o hype também, super ajuda o vídeo a ser melhor distribuído. É isso, gente. Bom fim de semana para todo mundo. Na semana que vem a gente tá de volta por aqui.